A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, estamos de volta aqui no Futebol em Rede Entrevista, sempre com um personagem importante do nosso futebol, para falar de futebol, para discutir a atualidade do futebol e também o que já aconteceu, porque quem não tem história para contar, não tem presente nem futuro. E hoje a gente tem um convidado muito especial para variar, né? Aliás, o Frederico Batalha tem feito vários contatos e tem trazido muita gente boa aqui, mata a nossa saudade. É mais do que uma entrevista, é uma conversa entre amigos, pessoas que conviveram com a gente, comigo, com o Fábio Seródio, quando a gente era repórter da Jovem Pan, continuam convivendo de alguma forma, porque a gente continua falando de futebol enquanto Deus deixar, né, meu caro Seródio? Mas eu gostaria que você anunciasse, homem, ou vou falar para você. Falam que tem lateral bom por aí. Se ele jogasse hoje, estava jogando no Milan, viu? Porque, pelo amor de Deus, a coisa anda feia, viu, Seródio? É verdade. Quem vocês estão vendo na tela, esse simpático senhor de amarelo, não é o Cuca, tá? É um pouco parecido com o Cuca, mas é o Odair Patriarca, o Odair que foi lateral do Palmeiras, do Juventude, da Ponte Preta, do Novo Horizontino. Ele tem uma linda história para contar no futebol. Ele também é treinador de futebol. Hoje está residindo na cidade de Sorocaba, um personagem tanto no futebol brasileiro. Vamos fazer o seguinte, Quartarolo. Você vai ter o privilégio de fazer a primeira pergunta para ele, porque depois eu fico esquentando mais ele, tá bom? Daí você viu como é que é? Ele parece aquele lateral da antiga. Ele quer que eu bata para depois ele aparecer na foto. Daí tudo bem com você? Foi ótimo te ver, você está bem. Falava que você era feinho, mas está até mais bonito agora. O que aconteceu? Está num processo de embelezamento? Prazer revê-lo, desculpe a brincadeira, viu? Que é isso, é um prazer falar com vocês. E, por incrível que pareça, né? Eu carreguei essa história do feinho, por muitos anos. E agora eu revertei o negócio. Eu fiquei bonito e eles ficaram feios. O que aconteceu? Mas é um prazer falar com vocês. E sempre que me chamarem, estarei aqui para atendê-los. Muito legal rever você. Aliás, tem tanta história bonita para contar a teu respeito. Eu tive o prazer de entrevistar o Odair no Palmeiras, o Odair no Juventude. Na Ponte Preta, não. Mas bastante papo eu tive com o Odair ao longo do percurso. A primeira coisa que eu queria que você falasse, Odair, é que você é um cara que jogou num time que tem um nome de time grande, mas na verdade é time pequeno. Mas não foi só você. De lá vieram grandes jogadores. O César, que foi goleiro do Corinthians. Se eu não me engano, o Senna, né, que jogou no Palmeiras, é isso? Ele foi jogador do Flamengo, do Piauí. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história. Você começou aqui mesmo, foi jogar no Nordeste, voltou para cá para fazer nome. Eu queria que você contasse um pouquinho o início da tua carreira, daí, por favor. Olha só, por incrível que pareça, eu estava no São Bento e acabaram de fazer um excelente campeonato no Paulista e o São Bento não ia disputar o Brasileiro. E aí estava o treinador nosso, falou assim, poxa, você não pode ficar parado, né? E aí apareceu o Flamengo do Piauí, mas querendo o Ney Ross, que era o zagueiro, e o Candinho. E aí o homem falou assim, poxa, mas tem um lateralzinho aí, um pequenininho, que vocês podem mandar. E eu fui na sombra, fui por acaso, fui junto com os três, porque o São Bento não ia disputar nada, fui por empréstimo, fazer meu primeiro brasileiro com o Flamengo do Piauí. E chegamos em Teresina, um calor, né, 44 graus da sombra. E, normal. Aí o preparador físico começou, ele tinha uma mania de querer 23 voltas na pista, rapaz. Isso nem existe mais hoje em dia, né? Mas lá fomos nós. E aí o Odair, dava 13 voltas em cima da turma. Ele falou, poxa, esse cara aí não veio aqui para brincar, né? E eu fui na sombra, só que acabei sendo titular do Flamengo. Fiz um excelente campeonato lá e retornei para o São Bento, porque o Flamengo do Piauí apareceu para mim como o meu primeiro time grande dentro do estado, né, Teresina, e o Piauí, por falar clubes hoje, você fala poucos, né, Picos, River, mas o Flamengo parece que ninguém fala mais, e na época o Flamengo era muito grande, então, dentro do estado foi maravilhoso o trabalho que nós fizemos aí, ficamos na frente da Portuguesa de Esportes, no Brasileiro, fizemos excelentes jogos aí com o Flamengo do Piauí no Brasileiro.
E eu até peguei seleção Norte e Nordeste. Só que depois, como o meu passe era do São Bento, eu retornei a Sorocaba. Então, mas a passagem no Flamengo e em Teresina foi sensacional por ser o meu primeiro brasileiro e por jogar, a turma fala do Norte, né? Mas, poxa, no Campeonato Brasileiro não tinha essa, não, porque era o campeão do estado e o vice. Então, jogava em todos os lugares. Teve época no avião, que esse campeonato foi a antiga Taça de Ouro, que chamava. E aí, viajava 5 equipes dentro do avião. Uma vez nós fomos junto com o Nacional de Manaus, e aí estava Dadá Maravilha. E o avião deu 2 picos para baixo. 1, 2. O Dadá gritou, não, Dadá é muito novo para morrer. Foi só riso no ônibus. Olha, no avião. E, foi sensacional. Tem muita história do Flamengo do Piauí com o Norte lá, mas para mim, dentro de campo, foi maravilhoso. E depois retornei a Sorocaba, no São Bento de Sorocaba. E o Flamengo, né, Fábio Seródio, Odair, é um time tradicional até hoje. Na época era muito mais forte. E você citou outros nomes aí que também fizeram história. O Ney foi jogar no Santos, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo também, né? Botafogo de Ribeirão Preto. Zagueirão, né? E o Candinho é um jogador de destaque da história, não só do Flamengo, como também do São Bento. Ou seja, a turma era boa. Agora você falou que foi para a seleção do Norte, né? Mas você chegou a aparecer também uma vez com a camisa da seleção do Brasil. Você chegou lá, hein, Odair? Né? Você vê que história bonita, né? Você vê que eu tive um problema de nascença, porque eu nasci com 600 gramas e aqui dentro de Sorocaba, o doutor, que era amigo do médico do Zico, conheceu, e nós fizemos um trabalho para me crescer. Eu sou um milagre de Deus, porque eu cresci 13 centímetros em 3 meses. Se você falar para mim que você acredita nisso, não dá para acreditar, porque eu era raquítico, era um pequenininho mesmo. Mas só que o Dudu chegou aqui no São Bento e me viu treinando no Sub-20. E aí me puxou para o profissional. E aí esse doutor fez um exame comigo, tirou um raio-x do núcleo e eu tinha um preparo. Aí eu fui para a academia, fiz uns trabalhos, puxava minha bacia para baixo e alongava com tamanco de ferro, enfim. Eu cresci 13 centímetros e me tornei esse homão aqui de 1,66 m. Então, quer dizer, aí veio os jogos do Campeonato Paulista, aconteceu as minhas transferências e eu acabei estando no Rio Branco de Americana, que eu tinha ido para Santa Catarina, no Figueirense, e aí depois eu voltei, o Rio Branco de Americana me comprou e emprestou para o Novo Horizontino. E naquela final caipira lá de 90, o Falcão, que era o técnico da seleção brasileira, foi ver o Márcio Santos e acabou vendo o lateral direito lá. E você vê que em 90 tinha Mazinho, Branco, só lateral que jogava Jorginho, que jogavam tudo fora na Europa. E eu estava aqui, quietinho, mas eu fiz um excelente campeonato com o Palmeiras também, né? E aí foi tudo certo em 90, porque foi a minha final caipira, foi a minha ida para o Palmeiras, foi a minha convocação para a seleção brasileira. Quer dizer, aquele raquítico, aquele baixinho, pequenininho, se transformou no gigante. Tá vendo? Se estica mais ele vai jogar na seleção da FIFA. Brincadeira. Vai jogar pivô de basquete. Pivô de basquete. Agora daí, você fez jogos na seleção brasileira. Você lembra contra quem? México e... Até agora acertou. México e... Foi no Parque do Sabiá contra... Poxa, sumiu o nome da seleção. Com letra B, começa com a letra B. Puxa pela memória. Bélgica não é Bélgica. Não, é Bulgária. Bulgária. Você jogou contra a Bulgária. Mas aí que tá, Odair. Você tem que se orgulhar, porque o cara que é convocado pelo técnico da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, parece que jogava um pouquinho de bola. É porque o cara entende do recado, Odair. Sim, olha só que história incrível. O Paulo Roberto Falcão, eu comecei aqui no São Bento como volante, como meia, e tinha como referência o Falcão, porque o estilo, você pegar um canhoto, ele é bonito por natureza jogando, o canhoto quando é bom, ele é bonito por natureza. Agora o destro é diferente, você conta nos dedos quem são os destros bonitos para jogar, e o Falcão era um dele. Então eu tinha o Falcão como a minha referência dentro do futebol, e depois passou os anos, quem me convoca para a seleção, a minha primeira chamada,
Paulo Roberto Falcão. Poxa, teve um jogo aqui, São Bento e São Paulo. Colocaram o Falcão no banco de São Paulo e eu torcendo para que ele entrasse, para ele ficar perto dele, dentro de campo. Porque eu queria ficar perto dele. Imagina isso, cara. E depois ele me convocar e a gente conviver junto dentro da seleção. É uma história maravilhosa. Então, você chegou a contar? Você contou para ele isso daí? Contei depois, lá juntos, lá na Granja Comaria, aí depois conversei com ele. Nossa, ele, depois que eu fui para Caxias do Sul, ele me encontrou no restaurante lá. Nossa, o Falcão me abraçou de uma forma tão querida, assim, porque a resposta dentro de campo pelo trabalho que a gente fez foi muito bom para ele também. Eu pedia para ele, poxa, Falcão, me coloca pelo menos 5 minutos, mas estar entre os 22 da Copa América foi maravilhoso para mim. Legal. Copa América do Chile. Eu estava lá, viu, Seródio? Eu estava lá. Eu sei o Brasil não estava bem, depois quase chegou na final como campeão, mas realmente foi muito enrolado aquela competição. Ô, daí, eu falo sempre, né, porque as pessoas que, né, o tempo vai passando, infelizmente, e da década de 70 para trás, 80, a gente não tem tanta imagem como tem hoje, né? Você imagina, o Pelé parou em 77, 78, até hoje falam do Negão. Imagine se tivesse toda a imagem do que ele fez, né? O Messi tem, o Cristiano Ronaldo tem, nada contra, muito pelo contrário, são extraordinários. Mas é isso que eu vou te falar. Às vezes os garotos perguntam pra gente, né, que viu jogar, fala assim, pô, o Ademir da Guia jogava muito. Eu falei assim, ó, você viu o Falcão jogar? Ah, vi um pouquinho. Você viu o Zidane jogar? Vi. Era mais ou menos isso. Eu tô errado ou era isso mesmo? Não, correto, certíssimo. Os 3 nomes que você falou aí é uma sumidade. Eu tive o prazer de fazer um estágio no Bayern de Munique e participei da Champions League, né? E convivi e vi o Zidane jogando no Real. Que é isso? É anormal. Você vê pessoalmente quem você vê pela televisão. Porque a televisão mostra onde está a bola, né? E a movimentação do Zidane, o que ele joga, o que ele jogava, né? É brincadeira. E todos esses que você falou aí, para mim, também são referências. Então, o futebol, antes, ele era arte. É gostoso de ver o negócio. Hoje está todo mundo jogando igual, né? Trabalhando igual, fazendo as mesmas coisas. E quem tiver um pouquinho de qualidade, tiver um pouquinho de inteligência, é que sobressai. Bom, vocês estão falando de grandes nomes, o Daí também é um grande nome, que eu fico olhando pro Daí, ele tá a cara do Cuca, Quartarolo. Não tá, não. Eu assistindo futebol em rede, vou fazer que nem o Ratinho, eu quero o exame de DNA. O Cuca jogou comigo lá no Juventude. Esse é outro, né, Odair, que as pessoas acham que não jogou nada. Era bom jogador, jogou, né? O Cuca jogava demais. Tinha um cabeceio que era brincadeira. Era futebol do Sul, né? O Cuca abraçou bem o Grêmio lá com a tradicional raça, né? O Cuca não tinha bola perdida para ele, não. Ele acreditava e sabia jogar, né? E além disso tudo, sabia jogar. O Cuca era muito bom jogador. E eles falam que eu sou parecido com ele, mas eu não me vejo assim. Eu não vejo parecido com o Cuca, mas você não é o primeiro a falar, não. A gente está falando de bons treinadores. O Cuca é um treinador, bons nomes. Eu queria perguntar para o Daí quem ele mais gostou como treinador na carreira dele. O Nelsinho Batista, que eu acho que trabalhou com o Nelsinho em um monte de lugar. O Chapinha, que parece que mexe um pouquinho com o coração do Daí, gostaria que ele explicasse por quê. Ou Vanderlei Luxemburgo, que aí o Daí até dá risada, ó. O Vanderlei Luxemburgo, será que fez uma sacanagem com ele no Palmeiras? Eu queria que você falasse sobre isso, Daí, por favor. Olha, vou falar para você. Você citou 3 nomes que é legal pra caramba. Nelsinho Batista, para mim, é fora de série, porque trabalhei com ele em 5 equipes e sempre ele tinha confiança no meu trabalho. Agora, o Chapinha, na formação de 93, eu estava com ele, né, no Palmeiras, porque eu digo para você assim, o título de 93, eu diria que é do Chapinha, porque ele que montou a equipe de 93, que quebrou o jejum. O Luxemburgo chegou em andamento e foi campeão, terminou campeão, então, quer dizer, ele ficou com bônus. Mas eu não tenho nada contra o Vanderlei, só o seguinte, eu era titular da equipe do Palmeiras, ele chegou, me chamou na sala do CT, onde estava sendo construído, que hoje é uma cidade, que é coisa maravilhosa, que ficou o CT do Palmeiras. O Luxemburgo chegou para mim e falou assim, Odair, eu não quero que você crie expectativa, porque eu estou pegando o Fluminense e estou arrumando o time para você. Pô,
arrumando um time para mim, não estou querendo sair do Palmeiras. Mas ele chegou e falou isso para mim. Falei, tudo bem. E como a Parmalat já estava no Palmeiras, o Brunoro estava perto e perguntou se eu queria ir para Caxias do Sul, porque a Parmalat tinha comprado uma fábrica em Feliz. Eu falei, poxa, eu vou. Poxa, você sair. Eu estava convocado na seleção. Estava muito bem no Palmeiras. E você sair da mídia, né? E ir lá para o Sul, porque o Juventude, na época, nós não sabíamos se ia disputar módulo D, C. Primeiro teve que passar por uma bateria de jogar contra Brasil de Farroupilha, para ver se qual vai disputar, enfim. Eu e o Galeano e o César, o goleiro, fomos para lá. Nós fomos para lá. Ficamos lá treinando na pista, enfim, uns 2, 3 meses sem saber o que e disputar. Então, eu digo para você, muitos falaram que eu tenho alguma coisa contra o Luxemburgo. Não tenho nada. Eu simplesmente acho o seguinte, poxa, poderia ficar o Gil Baiano, ficar quem ele quisesse ali dentro do Palmeiras, mas colocaria quem tivesse melhor dentro de campo. Eu acho que deveria ser assim. O futebol eu entendo assim. Como treinador, eu faço justiça com meus atletas. Eu tenho que colocar aquele que dá uma resposta melhor. Então, esse eu acho que foi o erro do Luxemburgo. Mas tudo bem, não tenho nada contra ele. Ele teve as preferências dele e, graças a Deus, eu pude chegar em Caxias do Sul, mostrar o meu trabalho. Nós fomos de 0 para a primeira estrela na camisa. Eu sou o eterno capitão, que nós colocamos a primeira estrela. O Juventude foi campeão brasileiro da Série B. Enfim, foi uma resposta também que eu não perdi o meu trabalho. Eu falei, não importa onde eu estou, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas treinador, para mim, por incrível que pareça, eu vou te responder. Tele Santana. Tele Santana, ele me levou, ele ligou para mim, me recebeu dentro do Parque Antártica com a camisa da Coca-Cola. Se vocês têm lembranças, usava a camisa do Palmeiras, era Coca-Cola, ainda verde, que era bonita demais. Eu acho que é a camisa mais bonita da cor do Palmeiras é aquele verde. E ele, você imagine você, o Tele Santana te recebendo como atleta dele, dando a camisa para você usar. E o Edson Abobrão, que era o capitão da equipe do Palmeiras na época, que eu cheguei lá em 90. Poxa, eu cheguei na quinta, ele me ligou na quarta, eu apresentei na quinta, dei 3 voltas no Parque do Piqueri, e ele falou assim, Odair, você é jogador ponto, eu quero você para domingo. Eu já entrei no jogo contra o Bahia domingo, cheguei já jogando no time dele. Quer dizer, depois ele me chamou dentro da sala, olha só a diferença. Ele me chamou dentro da sala e falou assim, Odair, eu quero que você faça o que você sabe fazer e o que te trouxe até aqui. Porque você jogou contra mim, você mostrou a qualidade, o que você faz de cruzamento, batida, passe na bola, é isso que eu quero aqui dentro. Pode fazer o que você sabe. Poxa, quando um treinador como o Tele Santana fala isso para você, pô, que jogador que não vai jogar? Como que eu não ia dar uma resposta dentro de campo? Então, o resultado foi esse. Eu, graças a Deus, não posso reclamar de ninguém, não. Mas eu quero que isso fique bem... Foi até legal você me fazer essa pergunta, porque muitos perguntam que se eu tenho raiva do Luxemburgo. Não tem nada. Eu acho que a opção é dele. Eu fui fazer o meu trabalho e conquistei com a Juventude também. Ele, como técnico, tomou uma decisão, poderia ser de uma maneira diferente, né? Tinha até direito. E por falar em decisão, você conviveu na época com o afastamento do Jorginho, do Evair, do Ivan, né? Aqueles jogadores, do Andrei, era o Nelsinho Batista, e eu lembro quando o Chapinha assumiu, ele falou assim, o time está fazendo gol? Eu falei assim, tá difícil fazer gol. Mas então por que o centroavante não está treinando, não está jogando? Falei, porque está afastado. Então, a partir de hoje, ele volta a trabalhar. Eu tinha uma boa amizade com o Evair, até liguei para ele. E você conviveu com aquilo. Como é que o elenco conviveu com aquele tipo de coisa? Afastamento de 4 companheiros, sendo que jogadores importantes para o elenco do Palmeiras. Todo tipo de afastamento, ele é chato para os atletas, né? Porque a gente se põe no lugar. Porque ninguém gosta de ficar afastado dentro de um elenco. Imagine você treinar separado, sendo que você poderia ser o artilheiro do campeonato, você é o nome do Palmeiras, o Evair era o nome do Palmeiras, César Sampaio, enfim, o pessoal tinha o nome. E aí afastou o Jorginho, afastou o Ivan. E eu vou falar para você, o grupo ficou meio sentido, mas tínhamos que trabalhar, né? E aí
a coisa foi rodando, rodando, até que foram reintegrados e tudo correu normal. Legal. Você sabe que você estava contando aquela história do avião com 5 times diferentes, falou do Dadá. Isso aconteceu também com você, com times do Sul, Odair? Ou no Sul não aconteceu esse tipo de aventura? No Sul aconteceu com ônibus, que nós fomos para Chapecó, né? Pô, Ih, Chapecó tem uns barrancos lá que eu vou falar para você. Tem umas curvas lá, e aí para uma viagem que aconteceu, é que nós jogamos Juventude, e eu tomei uma pancada, rapaz. Você acredita que eles não tiraram a minha atadura da chuteira? Me levaram para o hospital porque a minha clavícula ela subiu. E aí o médico lá colocou e eu acordei todo mundo que estava doente no hospital, que eu gritei. E eles me esqueceram e deram uma injeção em mim e esqueceram de tirar a minha atadura da chuteira e levaram eu com chuteira. Você acredita que eu fui lá de Chapecó até Caxias do Sul com a chuteira, quase gangrenou minha perna, porque eles esqueceram. Essa foi a aventura. E aquelas curvas lá, eu dentro daquele alçapão do motorista, você imagine como que eu passei. Isso foi pior que o avião do Dadá. mas ninguém podia resolver o problema, tirar a estatura dentro do ônibus? Não pensaram, você acredita? Não pensaram. O doutor passou batido. Eu que fui perceber porque estava doendo demais. Aí eu apontava com o dedo. Aí para tirar a atadura, fui tirar lá em Caxias do Sul. Caramba. Que beleza. Você falou que você cresceu 13 centímetros, né? Que por causa do Zico. Você citou Dudu. O Dudu que você citou que puxou para cima foi o ex-volante do Palmeiras? Sim, o Dudu foi treinador aqui no São Bento. O Legário Tolói de Oliveira. Isso, seu Dudu. Aí ele chegou aqui, viu, eu estava trabalhando no Sub-20 do São Bento, e ele chegou para assumir o profissional e viu o molequinho lá, pequenininho, e falou assim que ele se sentiu na minha pessoa, que o Dudu também, acho que era pequeno, né? Era E mirradinho. isso, eu fiquei, poxa, ele me subiu do profissional, eu comecei a trabalhar com o profissional com o Dudu de treinador, ele me chamou, só que eu descia para jogar com os juniores, mas aí os volantes se machucaram, aí o Dudu já não estava mais como treinador, e o Nenê assumiu e me lançou contra a Internacional de Limeira em 84. Eu até fiz o meu primeiro gol, foi o gol do Fantástico ainda. Meu primeiro gol como profissional foi o gol do Fantástico. Então ficou marcado pela não queda do São Bento. O Paulo Tuori era nosso preparador físico, vocês acreditam? O Nelsinho Poxa, foi tudo. E o Nenê Boteco, né? Não sei se vocês conhecem por assim também. Ele foi ex-jogador de São Paulo. sim, Nenê sim, peito de sim. pombo. Isso, é. Então, o seu Nenê que me lançou. Aí o Cabralzinho me colocou de lateral direito. Então, foi uma sequência aí. Agora, só uma coisa, Serode, isso que eu ia perguntar. Foi o Francalati que esticou você, o mesmo que esticou o Zico? Olha, rapaz, o nome eu não sei, mas eu sei que o doutor Eduardo Vieira, que faleceu já aqui em Sorocaba, era o médico do São Bento. Ele conversou com esse médico do Zico, porque se fosse depender de mim, da minha família, sobre esse raio-x no núcleo, eu jamais ia passar por isso. Só que eles lá conversando entre eles, e o médico que foi com o Zico, não sei o nome dele, pode até ser esse nome que você falou, mas foi o doutor Eduardo que veio com esse raio-x comigo, e depois aqui eles usaram a academia Massiste, que existe até hoje, do Nenê, com o Darcy, e o Dairzinho, que era raquítico, espicharam lá de uma forma que ele cresceu 13 centímetros em 3 meses. Então, esse ficou a minha história, que eu sou um presente de Deus, porque você vê que aquele menininho que todo mundo falava que é mão de bola, mas não vai dar nada, é muito raquítico, muito franzininho, não sei o quê. Porque eu comecei no São Bento catando bola como gandula, fazia as preliminares, né? Até tinha uma torcida aqui do lote antigo, que eles iam mais cedo para me ver jogar, porque eu era muito chatinho mesmo. Quando eu era pequenininho, eu era aqueles molequinhos que não davam sossego. Então, eu jogava no meio campo e chamou a atenção de todo mundo. Então, o Odair depois, dentro do profissional, que já crescido, aí o Cabralzinho
nós fomos jogar naquele jogo, acho que vocês lembram, de 84, lembra que apagaram as luzes lá na Vila Belmiro, o Santos estava perdendo para nós, Sim. viraram o jogo, foi 60 minutos lá, sei lá quantos minutos foi, até o Emílio Santos Marques virar. Mesquita, gol do Humberto. Isso, 2 gols 2 do a 1. Humberto. É isso mesmo. Aí o Santos jogou pelo empate naquela final lá, lembra? E foram campeões, eu acho que o gol do Serginho, sei lá. Mas, olha, quase mandaram o São Bento para a segunda divisão, e naquilo eu marquei o Zé Sérgio. Então, o Cabralzinho colocou a mão no meu ombro e falou assim: eu sei que você não é lateral, mas vai quebrar um galho para mim. Porque o Zé Sérgio estava na seleção, voando baixo, né? Aí eu enfrentei o Zé Sérgio. E nesse jogo, se vocês um dia tiverem a oportunidade, o Zé Sérgio cuspiu em mim. Cuspiu em mim. Mas só que nessa época não tinha nada de TV, e ele frequentava as reuniões dos atletas de Cristo comigo. Então foi tudo, ficou ali. Pô, o seu Daíra é muito chato. E aí eu fiquei como lateral. Tá vendo, Tem que Quartarolo? chamar o VAR, tem que chamar, expulsar o Zé Sérgio. É Chama o VAR. isso que eu ia falar. Agora, Se tivesse o VAR, ó, e salvava o menino. Tá vendo? olha, eu vou falar Era pra esse vocês. cara e VAR. Eu vou falar para vocês. Esse negócio do VAR seria bom na intermediária. Porque eu estava passando, correndo, estava tomando murro lá pro outro lado, e aqui a bola tá lá, ninguém via que eu estava apanhando do outro lado. Hoje o VAR pega tudo. Bom, daí você falou a respeito de tantos nomes, o Dudu, Paulo Autuori como preparador físico, tanta coisa, tanta gente legal. Por que você não decolou logo de cara? Você foi fazer um pit stop na Ponte Preta. Quem te convenceu para ir para lá? Rapaz, você sabe de tudo, hein? Você não é mole, não, hein? Olha, eu estava aqui, fez esse campeonato maravilhoso, e estava Atlético Mineiro, estava Santos, estava todo mundo atrás do meu passe. Na época era a lei do passe ainda, né? E aí o Dicá me ligou. O Dicá me ligou. Falou, daí, você vem para Ponte Preta, dá um passo, e depois você vai para uma equipe maior. E aquilo me tocou, sabe, a cabeça. Falei, a Ponte estava sem lateral também. E eu falei, poxa, o Dicá me convidando, por que não, né? E aí eu peguei e fui fazer os 2 anos que eu passei na Macaca. Quem joga em Campinas, joga em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é um teste maravilhoso para quem gosta de jogar futebol. Porque a Ponte Preta e o Guarani é cobrado. Incrível, mas dentro do futebol paulista, se existe 2 equipes que são cobradas, é a Macaca e o Guarani. Então, eu peguei e fui naquela de atender o de cá, por que não, né? Em vez de sair de um pequeno e já ir para um grande, eu peguei e fui para uma ponte, que eu me sinto que é uma ponte também grande, porque eu sou assim. Os 13 clubes que eu passei são meus 13 amores. Então, são grandes para mim, porque eles que abriram a porta para mim, eu que tive que dar a resposta dentro de campo, eu que tive que trabalhar, enfim, eu vou tratá-los sempre bem. Desde o São Bento de Sorocaba, até mesmo o Flamengo do Piauí, até mesmo o Vila Nova de Goiás, o Bragantino, enfim, todos os clubes que eu passei, eu trato como grande. Então, a Ponte Preta também, para mim, é gigante. Não, tudo bem, perfeito. Eu só queria saber qual foi o argumento do Dicá. Porque não pode ser assim, ô, Daíra, é o seguinte, você é pequenininho, tal, dá um passinho de cada vez, de passito, não vá correndo. Não foi assim. O que ele falou para te convencer para ir para Ponte Preta? Ele falou simplesmente assim, o Daír, a Ponte Preta está sem lateral, e a gente precisa de um jogador como você. Aí, poxa, por que não, né? Em termos salariais, ia bater, poxa, as propostas que eu tive na época lá, dos maiores, seria até maior em termos financeiros. Mas não, eu fui pela consideração mesmo do convite, de ele se preocupar, de ele mesmo me ligar. Então, o Dicá teve grande parte disso, porque pelo nome dele, eu falei, poxa, o Dicá me convidando, pô, a Ponte Preta tem uma história linda com o Dicá. Então, eu falei, poxa, por que não? E como eles estavam com a lacuna aberta também em termos de laterais, eu fui e fiz 2 anos de trabalho lá excelente. O seu Oscar, como diria o Cilinho, o seu Oscar, seu Dicá. O Dicá é o maior jogador da história da Ponte Preta, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Esse também é outro, para quem não viu jogar, é um negócio absurdo. Mas ele já não jogava mais na época, ou jogava ainda? Você acredite que eu estreiei, sabe com quem jogando do meu lado? Dicá e Rivelino, despedida dele. Nossa. Aí nós jogamos contra o Grasshopper, tá? Ganhamos de 2-0. Você imagine, eu com aquela volúpia passando para o lado e o
O Rivelino só virando de esquerda, assim, ó, lá para mim. Poxa, eu vou falar para você. Ainda sofri a falta que o Rivelino bateu lá e fez o gol de falta nesse jogo. Se vocês procurarem isso, vocês vão encontrar. O Luciano do Vale, acho que fez o jogo. A despedida de cá foi 2-0 contra o Garroupa, eu acho. Então, poxa, para mim foi maravilhoso. Eu estreando na Macaca com os dois gigantes. E o Rivelino errando todos os passes, não é? E o de cá também, né? É. Porque o de cá também metia essas bolas. Bola parada era um sufoco nesse jogo. Nossa, aí era uma briga boa dos dois, hein? Esses caras ficavam mais ou menos assim uns 6, 7 meses sem errar um passe, Seródio. Eu sei. Bom, é só olhar hoje quantos gols de bola parada o futebol brasileiro produz e depois dar uma olhada só na carreira de um desses dois. Você vai ver quantos gols de bola parada esse cara fez. Não tem nem comparação. Parece que estamos falando de outro esporte. Verdade. Bom, é o seguinte. O Odair hoje é treinador de futebol. Né, Odair? Sim. Não é o Cuca, esse é o Odair. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira de treinador de futebol, Odair. Olha, a minha carreira foi assim. Eu tive consciência de uma coisa. Eu queria parar com 35 anos de idade. Eu estava em forma quando eu parei em 97, lá no Montes Claros. Estava bem, jogando normal, com 35 anos. Só que aí surgiu a oportunidade do Paulo Sérgio. Vocês conhecem bem, ele foi tetracampeão, jogou Corinthians, jogou comigo no Novo Horizontino. E nós criamos uma amizade muito boa em Novo Horizonte, desde 90. E quando eu estava em Montes Claros, encerrando a minha carreira, surgiu a oportunidade. O Paulo Sérgio jogava na Europa, estava na Roma, e eu perguntei para ele assim, poxa, Pauleto, eu chamo ele de Pauleto, você não pode ver um estágio aí para mim, não? Ele falou, pô, claro. Me chamou, peguei primeiro, fui para Roma, fiquei o tempo que ele ficou lá na Roma, estagiei lá, aí depois ele foi para o Leverkusen, eu fui para Leverkusen fazer o estágio também, e depois ele mudou para o Bayern de Munique. Aí no Bayern, ele, poxa, vem para cá também, conversou com o Franz Beckenbauer, e aí, poxa, eles pagaram um curso alemão para mim ter um pouquinho da noção do alemão, para mim estagiar dentro do campo com o Huddersfield. Eu fui campeão da Pokal, da Bundesliga e da Champions League, acompanhando o time dentro de campo, fazendo estágio, que foi maravilhoso para mim. Aí eu retornei para o Brasil em 2001, dentro do São Bento de Sorocaba de novo. Comecei nas categorias de base, porque eu fui marcado como treinador na base. Então, eu não peguei equipes profissionais. Fui de auxiliar até do Guarani de Campinas, com o Vaguinho Dias, do Atlético de Sorocaba com o Vaguinho Dias. Assumi o Linense, quando eu estava no Sub-20 do Linense, na Copa Paulista, mas eu não dei uma sequência dentro do profissional. Eu fiquei mais na base. E na base, no Brasil, eu acho que é hoje, com o que está acontecendo agora com o futebol nosso, de momento, que o Palmeiras lançou esses garotos, que eu já vinha fazendo isso aí, falando, né, que tinha que lançar os novos atletas. E hoje você vê, hoje um clube sem base é um clube sem futuro, não tem como. Se você não fabricar dentro da sua casa, você não tem mais. Porque os jogadores de 32, 33 anos, eles estão sendo superados por um garoto de 16, 17 anos que tem condição, já é lançado. Às vezes, muitos falam assim, é novo demais, mas se o garoto tem condição, eu lancei um garoto em Lins, no profissional, com 15 anos. Vitor Leite, depois ele foi para o Santos, e aí no treino no Santos, um rapaz deu um carrinho nele, machucou o tornozelo dele. Então, quer dizer, a minha carreira de treinador começou em 2001 aqui, nas categorias infantil do São Bento, e depois eu fui mudando. Peguei a Série B. Na Série B, eu sou um Tele Santana, na Bezinha. Só que quem é que comandava? Ele não queria subir para A3. Então, eu ficava sempre. E depois com o Brunório. A primeira comissão técnica do Red Bull Brasil, fui eu que formei. Eles colocaram o Paulo Sérgio como treinador, mas aí, como eu estava na Bezinha, conhecia os nomes, o Brunório me chamou, eu montei a primeira equipe do Red Bull Brasil, que nós fizemos o primeiro jogo da estreia do Red Bull contra o Sumarense, lá em Sumaré, que ganhamos de 2-0, foi o início do Red Bull também. Então, a minha carreira como treinador ficou somente na base, e agora terminou em Novo Horizonte, que nós fizemos uma excelente campanha no Sub-15, chegamos aí, tirando o Corinthians, tirando um pessoal aí, e depois o prefeito de Riversul, o Guilherme, ligou para mim,
que eu tinha saído lá do Novo Horizontino, ele me perguntou se eu queria fazer o trabalho social dentro da cidade de Riversul. Então, eu sou treinador dentro do projeto social Quem Ama Educa, na cidade de Riversul. Eu trabalho com as crianças da cidade e faço esse trabalho como treinador. Eu assino os papéis como diretor, mas eu sou treinador dentro da equipe. Então, o prefeito me ligou e me contratou. E eu estou lá até hoje. Daí você acabou de falar aí o seguinte, eu fiz estágio na Roma, no Bayer Leverkusen, no Bayern Munique, lá eu conversei com fulano, ciclano, Franz Beckenbauer, que é o maior jogador da história da Alemanha até hoje, com certeza. Eu, uma vez, em 86, da Copa do México, eu entrevistei o Beckenbauer. É claro que eu, falando um espanhol macarrônico, ele falando um espanhol macarrônico, né, e a gente se entendeu. É a rádio macarrônica. Foi uma entrevista macarrônica, mas só a voz dele já valia. Aí eu falei assim, eu falei uma vez isso pro Obdúlio Varela, que faleceu 2 anos depois também, numa vez do Uruguai. Não é todo dia que o repórter tem a chance de entrevistar a história. Você conviveu com a história, né? Como é que é o Franz Beckenbauer, o que ele falava, se você chegou a conversar? Porque isso é uma curiosidade do repórter e também de um cara que na época era chamado o brasileiro da Europa, de tanto que ele jogava. O Franz Beckenbauer é um exemplo para a gente, né, que jogou futebol. Quem gosta do futebol clássico, o Franz Beckenbauer está entre essa linhagem, né? Então, como pessoa, olha, quando, por exemplo, estava o Paulo Sérgio, estava o Elber, na época lá de brasileiros, e foi 2001. E eu cheguei, poxa, sempre tinha as reuniões, sempre tem e ele é o cara. E o Fuller, que era o técnico da seleção brasileira, da seleção alemã, também participavam lá. Então, eu tive essa convivência com ele. Ele é uma pessoa, não tem como de você não gostar do cara já na apresentação. O falar dele, poxa, é um cara carismático, um cara sensacional, um cara de índole boa, sabe? É aquele cara que é agradável. Não é só o que a gente vê na TV. Ele é, pessoalmente, aquilo. Então, quer dizer, o Franz Beckenbauer é um cara show. Não tem o que falar dele. É uma pessoa que a gente tem, assim, uma referência para o país da Alemanha, porque qualquer lugar que você vai lá tem um outdoor lá. É ele que está no outdoor. Então, quer dizer, é uma referência, né, como pessoa e como ex-atleta. E não é só o Franz Beckenbauer, só o fato de se preocuparem de fazer um curso de alemão para o Odair poder participar mais próximo daquilo que era o objetivo do Odair, não era o objetivo do Bayern de Munique. Já é uma demonstração de um nível bem maior do que a gente espera. Pode falar, Odair. Então, aí o Paulo Sérgio, ele teve muita... Porque, assim, o Bayern quase não abre para a turma fazer estágio. Então, o Paulo Sérgio, como me conhecia, e por eu ter vestido a camisa amarela, então, na hora que o Paulo Sérgio falou que, por Franz Beckenbauer, que eu tinha participado da seleção, que ia fazer estágio lá, poxa, foi a porta aberta de uma maneira, assim, rápida demais. E você vê que eu fiquei um tempo especial lá, de 1 ano e pouco, lá dentro da Alemanha. E fui um tratamento do Bayern de Munique comigo, foi sensacional. Foi o mesmo que eu tive lá, dos policiais da Europa, lá na Lituânia. Esse foi o choque térmico, porque a diferença do tratamento. O que aconteceu lá na Lituânia, Odair? Então, eu fui contratado para ser treinador. E cheguei no país, né, que eu tinha um ex-atleta que já joga lá há 13 anos, o Armandinho, e ele me indicou para o time do Neveses, da Lituânia. E aí eu viajei, acertei o contrato de 2 anos, tudo profissional, e cheguei no país, no que eu desci, que eu fui na cidade em Vilnius, que desceu, que é a capital, e aí eu fui para Neves. Aí, chegando lá, eu fui acertar o contrato, tudo certinho, e falei para o Armandinho, vamos dar uma volta no quarteirão. E nisso, diz que teve um assalto no país, lá dentro da cidade, de um romeno que roubou um anel. E eu saindo com o Armandinho, na volta, vamos tirar o avião do corpo, né? Que eu ia dar treino só à noite, porque estava muito frio, estava 6 negativo, neve, então eu ia dar indoor o trabalho para eles. E aí, nessa saída,
Veio uns caras, e o argentino, por já conhecer os policiais, a paisana, ele falou, corre, professor, corre, professor. Eu falei, mas corre de quê? Eu não sei, eu parei. Aí os caras chegou, rapaz, e deu um safanão, assim, com o pé, com aquelas coturno, né, de bico de aço, e aí eu não teve como parar. E aí começaram a me chutar, e eu me protegia. Aí eu coloquei o queixo assim na neve, e os caras batiam. Aí aquela imagem do George que faleceu, vocês lembram? Sim. O cara colocou o joelho e começou. Então, a mesma coisa aconteceu comigo. Só que, graças a Deus, Deus me deu um livramento, que eu não morri. Então, eu escrevi, depois que passou, eles pediram desculpa, foram para as redes lá, que pegaram errado. Eu acho que foi um racismo pela linguagem, que nós estávamos conversando em português, os caras chegaram batendo, e eu gritava, please, please, que nada, please, nada. Eu apanhei 20 minutos. Eu não quero isso para o pior bandido que tem. Foi uma recepção horrível que eu tive lá. E aí, souberam, os jornais soltaram que bateram no brasileiro errado, enfim. Aí tudo a meu favor. Aí eu peguei e escrevi para o Itamaraty sobre o que é ocorrido, e eles simplesmente responderam para mim, lamentamos o ocorrido. Simplesmente isso. Eu fiquei triste porque é preciso ter uma morte, caso aconteceu com o George, caso que aconteceu com outros aí, precisa alguém morrer para as coisas acontecerem. Então, eu voltei embora, porque a turma falaram, poxa, agora que você apanhou mesmo, fica aí, tira dinheiro do país. Essa não é o objetivo, não. Então, eu fiquei muito triste com o Isso Itamaraty foi nesse quando, sentido. daí? Oi? Foi quando? Foi, como assim? Foi que ano? Não é? 2015. Faz pouco tempo. Dia 2 de 3 de 2015. Se vocês entrarem aí no UOL, aí, colocar o Odair Lituânia, você vê as fotos, sangue, enfim. Ficou uma coisa meio chata. Mas só que eu não morri, Deus me deu um livramento. Só que o Itamaraty pouco me ligou em termos morais. Então, quase, acho que muita gente nem soube que aconteceu isso. Não sei. Então, eu lamento porque é preciso haver morte para as coisas acontecerem. Então, não é por aí. Então, eu quero que, pelo menos, que hoje o Zé seja tratado como Pelé. Não existe diferença, gente. O Itamaraty tem que tratar bem da gente, de qualquer forma, sendo quem for. Então, quer dizer, o Neymar faz uma festinha, poxa, mídia para lá, para cá, para cá. Então, quer dizer, eu apanhei 20 minutos, ninguém ficou sabendo. E quando eu escrevi para eles simplesmente retornaram um e-mail para mim, lamentamos o ocorrido. Eu disse obrigado e fim de papo. É brincadeira mesmo. Bom, eu já até anotei, para a Lituânia eu nunca mais vou. Eu já não ia mesmo agora. Risca aí. De jeito nenhum, Quartarolo. Vamos embora, Seródio? Vamos agradecer o Odair. Odair, foi muito legal rever você. Pode ficar cegado, não tem problema nenhum. Foi muito legal rever você. Você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, até porque você, como jogador de futebol, tinha carinho com a gente não esquece. Da mesma forma, quem apanha não esquece, quem recebe carinho e recebe respeito também não esquece. Por isso que a gente não esquece jamais você. Você é um personagem muito legal no futebol brasileiro. Tomara que estiquem muitos Odair por aí, para a gente ter o Odair dentro de campo, que é muito legal, né, Quartarão? É verdade. Um abraço ao Odair. Estou muito feliz em te ver. As suas histórias são maravilhosas, a sua carreira. Aquilo que eu falei no começo é que me chamam de saudosista, né? Mas a gente viu aqueles jogadores que você enfrentou, que eu entrevistei, a gente citou tantos nomes importantes e outros tantos que nem foram citados, e daí você vê algumas coisas hoje no futebol e fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com o mundo? Mas a gente tem que aceitar que as coisas evoluíram de uma parte e de outra, o futebol não é mais o mesmo, hoje está muito mais profissional, às vezes até mais chato, mas faz parte. Mas como eu disse no começo também, Odair, isso aqui a gente chama de futebol em rede e entrevista, mas você viu que foi uma grande conversa de amigos. Eu torço para te rever logo, que essa pandemia passe, a gente possa sentar e conversar e jogar mais conversa fora. Obrigado, de coração, cara, de coração. Eu que agradeço, porque é um prazer falar com vocês, e sempre que me chamam, eu vou atender todos que eu posso. E quero desejar que o ser humano ele seja humanizado. Nós precisamos compreender o próximo. Então, deixo esse recado aí para que essa turma aí, se é tempo da gente
se resguardar, usar máscara. Tem que tomar cuidado, porque a gente tem que cuidar do próximo. E isso é maravilhoso. Obrigado, Daí, de coração. Ex-lateral de Palmeiras, de Bragantino, vice-campeão. Seleção brasileira. Seleção brasileira. O cara fala alemão, rapaz, que é isso? É germânico. Eu vou falar para você, uma grande história, mais um grande programa que a gente fez. Agradeço novamente ao Odair. Futebol em Rede para você. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Odair. Obrigadão, eu.